Bom, pessoal, hoje dia 15 de maio, né? Vou confirmar aqui. É 15 de maio, né? Iniciando aqui a terceira semana do mês de maio, né? Hoje uma segunda-feira. É, vamos olhar aqui, vamos começar a olhar na ótica do diário, certo? Aí eu venho para a parte do intraday, certo? Eu postei um vídeo, acho que foi sábado, né? Com a minha visão e minhas expectativas pro dólar nessa semana, né? E até o presente momento ele está cumprindo minhas expectativas, né? Qual era a minha expectativa? Como ele ativou esse pivô de baixa, né, no diário aqui na sexta-feira, a expectativa, né, é que ele desse continuidade, né? Então eu tenho aqui o dólar hoje conseguindo fechar abaixo desse suporte, né, do 4,92, né, com o primeiro alvo desse pivô menor aqui, né, no 4,88. Aí de todo esse pivôzão macro aqui, eu tenho um primeiro alvo. Deixa eu ver se a projeção tá certa. Não, não tá. Eu tenho um primeiro alvo aqui no 4,80, né? Tem uma confluência de três alvos nessa retração de 7,640 e todo esse movimento que se iniciou em 2017. Todo esse movimento de alta tem uma confluência de alvo, né? Uma região de suporte bem interessante aqui. O dólar no momento está brigando nessa região de resistência aqui, ó. Uma resistência forte, mas pelo menos dessa resistência prévia aqui no 4,99, né? O preço já conseguiu trabalhar abaixo, beleza? E eu mencionei o que? Para pensar em compra no dólar, né? Pelo menos na ótica dos 5 minutos, eu teria que esperar o que? Um falso rompimento, né? Aí sim eu poderia pensar numa compra de retorno dessa 9 diário, certo? Então o dólar está fechando abaixo. A gente vai ver amanhã se ele vai já abrir dando continuidade, se ele vai trocar polaridade, né? Mas a expectativa é que o mercado venha buscar esses alvos. É o dólar. Se a gente olhar o Ibov, vamos olhar, começar pela outra macro, o Ibov, eu mencionei o que? Para comprar dólar, queria que ele viesse buscar essa região e fizesse um falso rompimento, e o índice viesse buscar esse terceiro alvo, né? Com retração de 50, rompendo essa 200 de forma esticada. E o índice está meio que uma deriva, certo? Mas continua, né? Hoje, mais um pregão com baixo volume, assim também como no dólar. Baixo volume também no Ibov. Porém, o mercado continua fechando acima dos fechamentos dos dias anteriores, né? O dólar está, o Ibov está numa região de resistência, certo? Ó, essa região ele brigou aqui no final de fevereiro desse ano, certo? Ficou aqui, brigou, foi onde iniciou todo esse movimento baixista, né? Onde confirmou e iniciou esse movimento baixista, né? Tá esticado porque não montou nenhuma estrutura na ótica do diário para romper essa 200, né? E ele já conseguiu fechar acima dessa 200 aritmética hoje com média de 400, né? Se quiser corrigir, né? Ter uma correção aqui é bem-vinda. Está numa região muito forte, uma região do topo anterior, né? Mas queria mesmo que ele viesse aqui no 109 mil, né? Aproximadamente 110 mil aqui para iniciar o processo corretivo, beleza? E vamos lá, hoje fechei o dia negativo, né? Fazia alguns dias, mas não foi que o dólar foi sacando, não. Eu perdi o time, não estava tão bem assim de saúde e mesmo assim vim operar, né? Mais uma lição. O que eu tenho no meu gráfico? Esse fibro branco é o fibro semanal. Essas linhas vermelhas, como a legenda já diz aqui, são mínimos e máximos dos candles semanais, né? Eu, como já mencionei no início do vídeo, como mostrei, eu opero muito intraday olhando a ótica macro, né? Isso aqui eu aprendi um pouco com o Ogro e um pouco com o Vitor, né? O L2 Trade. Então eu sempre observo o macro. Olho 60, não olho 120. Olho 60, é o diário, o semanal, o 15. Aí venho pro 5 e faço o filtro 2. Então eu uso o Alexander Elder, que fala do triple screen, né? Tipo 5, 15, 60. O macro, o intermediário e o micro. Eu uso quinto screen aí, porque eu uso vários tipos de gráficos, né? Mas o âncora, para me operar mesmo no dia, é o 5 e o 60, né? Filtros
Alvos, projeções, alinhamento das médias, 2 e 15. Beleza? Então vamos lá. O dólar, né? Eu também tinha uma retraçãozinha aqui que eu coloquei, né? Coloquei a retração desse último movimento de alta. Por quê? O dólar fechou aqui aonde, né? Fechou brigando a retração de 61,8 desse movimento de correção. Então, caso ele quisesse romper essa 200, ele abrisse com um gap de alta, já estaria precificando nessa possível bandeira de alta. Porém, o mercado já abre rompendo essa retração de 61,8 aqui, ó, certo? Na cara de uma região de suporte macro, né? E no 4,93, o mercado até dá essa pancada para baixo, volta para fechar próximo a essa região de suporte que eu mencionei e deixa um candle de retomada. Agressivo sim, mas seguindo o movimento vigente, a venda seria aqui nesse candle pelos 5 minutos. Pelos dois deu para adiantar, eu acho que eu vou pegar bem aqui assim, certo? Nesse momento aqui, pelos dois, eu até tentei uma comprinha, né? Porque essa barra, como vocês estão vendo, é uma barra de retomada. Então ela chegou a ser uma barra linda, né? Abriu acima da VWAP. Ficou uma barra interessante. Fiz uma comprinha, um stopzinho bem baratinho, curtinho, né? Para testar o mercado. Voltou, me tirou. O que acontece? Eu fui inventar de fazer uma operação no índice. Então foquei aqui no índice, né? E não dei importância, né, pro dólar, que deu essa venda sensacional, né? Agressivo, um stopzinho aqui pelo 5 de 7,5 pontos, chegou a pagar 11 pontos, né? Aproximadamente 1 para 1,5 do risco, né? E voltei, vi, né, esse pivôzinho de baixo, aí fiz uma venda atrasada aqui. Uma venda atrasada aqui. Errado, né? Porque aqui já tava rompendo esticado, na minha opinião, certo? Então fiz a vendinha aqui, vi que o mercado não conseguiu fechar abaixo dessa mínima, né? Chegou a andar de 5 pontos em meu favor, movi meu stop para cá, nesse candle aqui, o mercado me tirou com um stop de 2 pontos, né? Beleza, tranquilo. Agora aqui vem a dor de corno do dia, né? Vamos lá, por quê? O que foi que eu mencionei no início do vídeo e falei na sexta-feira, no sábado? Para pensar em comprando dólar, eu preciso de quê? De uma falha de fundo. Eu gosto de trabalhar com essas falhas, né? Falha de rompimento. Então o dólar perde a mínima de sexta-feira, no 4,92. Não consegue. Cadê meu fio? Porque é o fio semanal, a mesma coisa. E não consegue. Ó, não consegue. Vamos observar aqui. Não consegue fechar abaixo dessa mínima desse candle aqui, dessa barra de ignição. Não consegue a continuidade. Pelos 2 minutos, ó, se a gente forçar a barra aqui, a gente vê o que? Tentou uma vez, não conseguiu, pancada pra cima, esse candle tava lindo, sensacional. Daqui a pouco eu vou fazer a compra. Voltou, brigou, pelo 15, tava tipo assim, abriu a vista vai cair. Abriu a vista vai cair, né? Porque aqui ele tava esperando a abertura da vista, certo? Mas o mercado, né, rejeitou o fundo, fez um funil ascendente, e deu pancada para cima, e foi buscar quem? Fui buscar a máxima anterior, viu a do dia anterior, região da média móvel de 200, e se a gente pegar a máxima de ontem com a mínima de hoje, ó, máxima de ontem com a mínima de hoje, ele buscou a retração de 50%, né? Que também, ó, é uma região de resistência. Mas chegou numa região bem interessantezinha trabalhar no dólar, né? Não coloquei essa região porque eu queria ficar muito poluído e eu já estava trabalhando com essa região, né, da mínima semanal. Beleza. Vamos lá. Qual foi a dor de corno que eu mencionei? Pelos 2 minutos. Vamos lá. Olha isso aqui, velho. Olha que filtragem linda. Ó, vamos lá. Aquela venda que a gente viu na retomada. Ó, pronto, perfeito. Minha compra eu acho que foi aqui, ó. Não. Aqui. Minha compra foi aqui. Olha essa barra. Olha essa barra seguinte. Aquela venda, que é aquela barra de retomada no 5. Olha que coisa sensacional. E ele perdeu o mínimo, trocou polaridade, deixou 1, 2, 3, ó. Lindo, ó. Stopzinho aqui, ó. 2 pontos, né? Quem pegou 1, 2, 3. Beleza. Vamos lá. Ó, como mencionei, o mercado não conseguiu perder essa mínima aqui. E o mercado entrega essa primeira barra. Primeira barra, não gosta de comprar. Certo?
Puxando de uma região, primeiro teste na VWAP, beleza. Aí o mercado vem e deixa essa barra. Falei, se perder essa barra, perdão, se perder essa mínima aqui, né? Já tem shopping comprado aqui, com certeza. Se perdesse essa mínima aqui, eu pensaria numa venda. Por quê? Porque ele corrigiu até a VWAP, corrigiu até a 20 dos 2 minutos. Né? Uma correção rasa, que é até a 9 do 5. Beleza. Porém, se voltar e romper essa barra, ela vai ser o quê? Vai ser uma barra ignorada. Eu vou comprar aqui, meu stop aqui abaixo. E eu, quando o mercado volta aqui, eu compro. O mercado na mesma hora já anda, ó. 5 pontos a meu favor. Digo, beleza. Beleza. Só que, vamos lá. Que região é essa que o mercado freou aqui? Deixa eu ver se for viuzinho. A gente vai lá, né? A gente tem que trabalhar com as retrações do dia. É a retração de 61,8. Certo? Então é uma retração, a gente estaria comprando contra as médias, né? E na cara da retração 61,8. Porém o mercado estava rejeitando fundo e no diário estava esticado, né? A gente queria um respiro do preço. Então o meu erro não foi a entrada, né? Essa entrada aqui sim, essa entrada aqui eu entrei atrasado, né? Essa foi errada. Essa aqui não. Essa aqui foi linda. Eu errei na condução. Por quê? O mercado deixa essa barra, beleza. Deixa essa barra. Deixa essa barra, né? Chegou até a ser positivo, mas voltou, devolveu. Eu peguei e movi meu stop pra cá. Simplesmente o mercado voltou e me tirou. Bom, tecnicamente falando, tinha motivo pra mover esse stop pra cá? Não. Por quê? Porque ele voltou para dentro desse range. Se eu comprei aqui, o mercado não desenvolveu para cima, né? O meu stop, falando pelo range, tem que estar protegido aqui embaixo. Ah, mas se voltar e romper, pegar o stop, sim, eu tô aceitando esse risco, né? Tô pegando um pré-rompimento, né, de uma resistência prévia e o mercado está trabalhando dentro de um retângulo, certo? Então, se eu comprei aqui, meu stop não era nem nessa barra de retomada, era nessa barra elefante aqui, ó. Não foi tão bonito para esse paviozinho, certo? Se eu deixo meu stop aqui, exatamente na mínima da barra, eu teria sido stopado. Porém, se eu deixo onde seria o certo, que seria aqui, ó, eu não teria sido stopado. Então, o que acontece? Né? Esse erro, né? Eu odeio, porque eu entro certo, aceito o risco, mas por medo, creio eu, né? Não deixo o mercado desenvolver. E acabou o que acontece. Ele veio, né? Voltou, me tirou aqui com um stop de 4 pontos, foi exatamente aqui, 4 pontos, né? Veio, ficou brigando aqui, deixou essa barra. Eu coloquei uma ordem de venda aqui. Essa entrada já foi totalmente errada. Por quê? Tinha tudo para cair tecnicamente falando, olhando pelo 15, pelos 2, as médias próximas. Só que o mercado estava esticado. O mercado não testou esse fundo, fez fundo ascendente. Tava fazendo fundinhos ascendentes aqui. Né? O ideal era o que? Era esperar um pullback de pré ou de pós rompimento, seja para cima ou para baixo, né? Do suporte ou da resistência. Certo? E dessa minha compra aqui, se eu não movo meu stopzinho aqui, o stop, eu nem peguei ali em cima, eu peguei aqui, ó. 7 pontos e meio. Eu estou pro dólar muito barato, né? E o mercado, ó, vamos lá, dá minha entradinha aqui, o mercado desenvolveu seus míseros 23 pontos. Um dia difícil, né? Não foi tão fácil assim. Uma região complicada, muitos viés atrapalhando, né? Então, o mercado voltou, me tirou, coloquei a ordem de venda, veio esse dojizinho aqui, pegou minha ordem, voltou, me estopou. Finalizei o dia, né? Tenho bloqueio da plataforma, uma quantidade de stops seguidos, um valor financeiro X, beleza. O que acontece? O mercado vem, rompe, testa a 50 a primeira vez, não compraria aqui, volta e deixa essa barra. Essa aqui era a barra de que? Se eu tava comprado aqui, essa aqui era a barra de adicionar posição, né? Olha que lindo, velho. É praticamente a mesma região, o stop ficaria imediatamente aqui embaixo, o stop agora de 5,5 pontos, com a mão maior, né? E isso faria todo esse movimento. Uma parcelzinha aqui na 200, né? Topo anterior, né? Lindo, sensacional. É tanto que eu fiz essa entrada pelo simulador. Peguei os 23 pontos. Por quê? Eu entrei com a mão maior, né? Entrei com a mão maior, como se eu tivesse adicionado a posição dessa entrada aqui. E fiz parcial nos alvos, ó. A gente trabalharia com a projeção desse pivô de alta. O mercado foi lá e cravou o terceiro alvo. Coloquei parcial aqui,
aqui e sair totalmente nessa retração de 50 com VWAP do dia anterior. É a entrada que eu não fiz por impaciência, né? Reconheço que não tinha contexto, né? Tendência de baixa, mas não iria romper de cara esse suporte, né? Essa resistência. Então, posicionar uma ordem aqui foi errado, sem sombra de dúvidas, né? Acabou que eu comprei aqui, só ficaria aqui embaixo. Não aceitei, movi o stop, fui stopado, entrei de novo, fui stopado, né? Ou seja, esses dois stops seguidos daria o stop daquela entrada de compra que não fui stopado e que teria dado esse gain de 3 para 1, né? 15 e 22,5 de 3 para 1. Então fica aqui mais uma vez esse erro, esse vício, não é um erro, um vício, né? A gente aceita o risco, diz que aceita o risco, mas acaba movendo o stop. Beleza. Chegou aonde? Nessa retração importante que a gente já viu, o mercado entra num processo de acumulação, né? Porém, não consegue dar continuidade, está na cara do 200, né? O mercado vem, perde as médias, entra uma rejeiçãozinha na VWA, porém deixa, olha que entrada sensacional aqui, ó. Deixa esse pullback, né? Esse 1, 2, 3 aqui é um pullback de pós-rompimento dessas médias. Ele veio alinhando aqui a 50, que já está descendente, a 9, que está passando para baixo de todas as médias, e iniciando uma quebra nessa média móvel de 20, né? Então essa entradinha aqui sensacional, trabalharia com a projeção desse pivôzinho, certo? Buscando a priori a mínima do dia, certo? Depois o mercado vem, né, testar essa região mais uma vez. Observe que agora temos uma proximidade maior das médias, certo? Tanto da 9 como da 20 como da 50 também. Está bem próximo aos preços. O mercado testa uma vez, monta o que? Mais uma rejeição, né? Um funil ascendente, monta uma bandeira no rompimento dessa média de 20 e deixa uma barra de ignição. Não seria errado comprar aqui, né? A gente poderia estar trabalhando com os extremos e para alvos, tanto poderíamos projetar esse pivôzinho de alta, como pegar as retrações desse movimento de baixa. Mas vou colocar aqui a projeção só para a gente ver. Ó, o dólar. O dólar foi exatamente no segundo alvo. E se a gente colocar as retrações do dia, a gente tem uma retração de 50%. Olha lá. Olha só, não tinha visto ainda. Beleza. Coloquei esse fio aqui. Beleza. Então o mercado vem e rejeita mais uma vez, né? Faz uma falha de estrutura aqui. Volta a média móvel de 50, né? Fica imediatamente ascendente. O mercado vem, perde as médias, deixa uma barra de ignição, seguida de uma barra de retomada, né? E aí sim, com volume, olha essa barra. Olha a diferença dessa barra para essa briga. Aqui consegue romper com convicção, certo? Para uma entradinha de venda, né? Eu consigo ver claramente, seria aqui. Por que aqui? Porque o mercado rompeu todas as médias, deixou uma barra de ignição seguida de uma barra de retomada, né? Então aqui já mostra, né, a força vendedora. E quem esperou um pullback, pelo menos pelo 5, o mercado não entregou e desceu em linha reta. Para a projeção, né, a gente poderia buscar esse último pivô de baixo aqui, ó. O mercado cravou lá o segundo alvo. Olha que coisa linda. Alvozinho aqui, 6 pontos. O mercado foi lá, buscou. É o segundo alvo, 21. É a mínima do dia, 25 pontos. Então um dia enjoado o dólar, pelo menos na minha opinião, um dia não tão simples assim, porque tá numa região importante, né? Querendo ou não, o viés acaba atrapalhando, né? E para amanhã, mais uma vez, eu vou colocar aqui as retrações de movimento de hoje e ver se vai vir uma troca de polaridade ou o mercado vai dar continuidade para buscar os alvos macros, beleza? O índice, vamos lá, mesma forma do dólar, FIBO macro, FIBO intermediário, FIBO semanal, beleza? Vamos por 5 minutos direto aqui, ó, esses altos aqui. No índice, eu já até coloquei aqui, ó, semanal, o mercado ficou subindo aqui aos tanques e barrancos, né? A média móvel de 200 com a 400 segurando essa alta, né? Um triângulozinho aqui, né? Enfim, o que acontece?
Eu já coloquei, já ajustei a mínima de sexta com a máxima de hoje, a máxima prévia. O mercado abre com um gap de alta, certo? Vem, já deixa uma barra de ignição baixista, né? Um possível falso rompimento dessa máxima de sexta-feira, né? E volta e faz um pullback. Essa barra, como vocês podem ver, era uma barra de retomada. Me antecipei novamente, me antecipei aqui pelos dois. O mercado voltou e me tirou aqui nessa região. Estou bem baratinho, né? Não fiz mais nenhuma operação no índice. Porém, depois o mercado vem, quando ele perde esse pavio, né? Ele deixa mais uma oportunidade na ponta vendedora, porque ele frustrou esse possível pivô de alta, né? E frustrou esse possível pivô de alta e ativa esse padrãozinho vendedor para buscar, né? Caso ele ative esse pivô, a projeção do pivô. Mas não seria tão confortável para mim, não seria tão confortável, por exemplo, buscar 50, esse fechamento do gap por conta dessa média móvel de 20. Então, caso eu vendesse aqui, como eu tinha vendido aqui, meu alvo era na 20. No máximo, eu buscaria a linha d'água. Beleza? Depois, o mercado deixa um PCzinho na média móvel de 20. Não seria errado comprar aqui, né? A gente tá seguindo a memória compradora dos preços, certo? E aí, inicia uma briga. Aqui a gente fica entre a abertura do à vista e a abertura do americano. Então, indefinição total do mercado. Mas quem comprou aqui com stop baratinho, chegou a pegar ainda 326 pontos, porque na abertura do avista do americano foi violinada. Sim, eu ainda peguei outra operação aqui, mas já na conta de treino, quando o mercado americano abre, nesta próxima abertura, o índice vem mais uma vez e rompe a máxima do dia. Quando ele rompe a máxima do dia, ele deixa um candle, né, uma barra de retomada baixista. Então aqui bem agressivo, né? Eu peguei uma venda aqui, observem, a 9 já inclinou para baixo da 20, a 20 deu essa quebrada aqui. Eu vendi aqui e nessas regiões eu fiz acréscimo de posição. Meu stop ficou na máxima dessa barra de retomada e meu alvo é na média móvel de 200, certo? Porém, temos uma retração de 50 e todo esse movimento de alta aqui, né? Então ele chegou próximo a essa região. Fiz uma parcial. Acho que eu peguei essa projeção aqui, ó. Fiz uma parcial. Se não me engano, no primeiro. Não. Não me recordo onde fiz uma parcial. Não me recordo. Sei que eu fiz uma parcial, não me recordo onde. Aí movi meu stop pra cá. Pra cá. O mercado voltou e me tirou. Beleza? Aqui de forma bem agressiva, né? A gente tem um possível. Não acho que fica tão interessante, mas 1, 2, 3 de compra, né? Seria o que aqui? Um falso rompimento desse range aqui que o mercado se encontra trabalhando. Porque a gente tem um rompimento esticado das médias, não acompanhar os preços. Então seria uma compra bem agressiva. Caso o mercado tivesse vindo na retração de 50 com a 200, ficaria uma compra bem mais interessante, né? Mas aqui quem confiou no cenário comprou aqui e o mercado chegou a desenvolver ainda praticamente 400 pontos. Depois, né, para mim aqui não vejo nenhuma operação no índice interessante, a não ser, né, essa barra chama a atenção, né? E 1h15 da tarde deixou essa barra elefante aqui, partindo dessas barras menores, né? Observe que se comprou nessa barra e deixou o stop na mínima, não foi estopado, certo? Não foi estopado, mas ele não conseguiu dar continuidade, pelo menos de início, nesse movimento de rompimento aqui, né? Temos um stop aqui de 175 pontos, o mercado chegou a andar 210, voltou, brigou mais uma vez, e aqui às 3 horas da tarde ele deixou essa barra, né, de ignição do movimento, né? As médias, observem. Aqui a gente não tem um alinhamento completo das médias, a 50 se encontrava flat, porém aqui não, aqui a gente já tem a 9, a 20, a 50 e a VWAP, né? Então aqui foi uma barrinha bem interessante, uma barra expressiva e com volume. Caso comprou aqui, primeiro alvo a máximo do dia, e aqui também da mesma forma. Não vi mais nenhum entrar no índice, né? Está brigando numa região bem complexa, assim como o dólar, né? Bem esticadinho, como a gente viu no Ibov. Para amanhã, eu vou deixar, né, essa tração aqui, ó, da mínima de sexta com a máxima de hoje, porque o mercado aqui não acredito que tem uma retração relevante nesse movimento lateral. Caso o mercado tivesse desenvolvido para alguma região, eu colocaria o FIBO. Beleza, né? Então eu espero que o mercado venha nesse 110 mil, nessa região de máximo aqui,
para assim iniciar um processo corretivo, né? A média móvel de 200 e pelo 5 está segurando o preço, ó, desde, ó, ele até tentou romper ele aqui no dia 11, rompeu, né? Abriu abaixo, mas logo em seguida já voltou para cima dessa 200. Então, para a gente trabalhar uma possível correção, o mercado tem que romper essa 200, né? Tem que trabalhar abaixo dela. Já está servindo como um suporte dinâmico para o preço. No mais, o diário de hoje é esse, né? Fica mais alguns errinhos bestas que a gente às vezes quando vem com sequência boa, né, acha que não vai acontecer. Por isso é importante a gente estar 100% focado, né, em fazer o que deve ser feito. Beleza? Mais o diário de hoje é esse.